Em 1993, houve a primeira divisão da paróquia, que passou a se limitar apenas à região Campo Grande. Em 2008, as comunidades da região foram divididas em 3 paróquias. A Jesus Cristo Libertador ficou com 9 comunidades, a São Pio X também com 9 comunidades e a Santo Afonso Maria de Ligório com 11 comunidades. Nós somos muito importantes, não somos? Então, mais uma vez, bem-vindos aqui neste encontro que nós estamos nos reunindo aqui, amigos, companheiros, aqueles que comeram o pão junto e que ainda continua comendo o pão junto e construindo essa história de fé das comunidades e história de vida. Nós não aparecemos na história oficial, nos livros oficiais, mas nós fizemos a história. É isso que nós queremos contar. Alguém se lembra desta situação, de como era e de alguma história sobre esse começo, quando vocês chegaram aqui? Fizemos um poço muito fundo, e 35 metros de fundura. Abaixa o microfone, isso. Com 35 metros de fundura. E esse poço soltou água com um lençol de maravilhosa. E antes disso, nós fomos, né, a dona Lourdes, mais um bocado de amigas, lá na prefeitura várias 3 vezes, com os vidros de água, um vidro branco, cheio de água suja, para apresentar lá, né? Que nós precisávamos da água. Quando chegava a tarde do serviço, trabalhava já na Pirelli, juntava a criançada e ia lá num buraco que tinha ali ao lado do Residencial Cosmo, ali no Residencial Cosmo, para pegar água ali. Cada um com sua latinha, né? Fazia aquela fila indiana, né? Depois, quando saía, aí os outros iam entrando e pegando aquela água já barrenta. Muitas vezes cheguei lá, a água estava barrenta demais, não dava nem para aproveitar. E uma das realidades que a gente viveu foi que tinha a luz clandestina. Então, aconteceu com a minha família que no dia que nós puxamos essa luz clandestina até na nossa casa, acabou a luz do bairro inteiro. E nós fomos acordados com um traficante na porta, exigindo que a gente desligasse a nossa luz, que a nossa luz estava roubando a luz de todo mundo, né? Então ficamos assim, gente, o que fazer diante disso? Nós tínhamos um grupo de jovens, né? Às vezes na casa da pessoa não tinha luz. A gente fazia uma celebração, né? Sempre fazia celebração ao sábado à noite. E depois da celebração, às vezes não tinha luz, para fazer o baile nosso, fazer um bailinho, né? A gente ligava uma sonata, né? Sonata pilha, um lampião e tocar e ir embora. Muito bem. Quando nós assumimos esse espaço aqui, nós fomos abordados pela Polícia Militar como invasores. Vocês são invasores, vocês estão pegando um espaço que é uma praça. Como pessoas que deram a vida pela essa comunidade aqui. Hoje nós estamos um templo bonito, construído. Na época não foi assim. No início, nós íamos em casa, os moradores davam material, tijolo para construção, eles forneciam areia. O pessoal do bairro começou a fazer os mutirões, tinha as reuniões e o próprio pessoal daqui construiu. Mas a turma da construção da comunidade, da SEBS, do Padre Ferrara, a irmã Genor, que foi a nossa líder aqui, até hoje está aí, não abandonou o templo. Ferraro vinha em casa e a gente numa conversa depois da missa lá do Parque Valença, aí a primeira vez que eu fui no lixão foi a convite dele. Ele falou, olha, eu venho te buscar e nós vamos lá para a gente rezar, celebrar. Vamos rezar primeiro. Se tiver condição, e o pessoal achar que dá para rezar, nós celebramos a missa. E eu falei, vamos, eu quero fazer essa experiência, né? Aí eu me lembro igual hoje, que ele convidou o pessoal e ele falou assim, a Lurdinha vai puxar um canto, aí nós vamos cantar, depois a gente vai rezar e a partir daí, se vocês quiserem, nós vamos poder vir aqui celebrar com vocês. Quando eu cheguei, a gente fazia visitas lá em cima do lixo, porque havia muitas famílias morando em cima do lixo.
o lixo, conforme a chuva vinha, né, ia lavando e o lixo ia aflorando. E aí as crianças brincando, às vezes tropeçava, né, em seringas, em agulhas, né, se contaminando. A gente tem casos de crianças que se contaminou lá. Houve também uma pressão, né, nós, dos moradores, enquanto associação, de estar removendo essas famílias que hoje não tem mais, né, foram removidas, né, mas ainda continua sendo uma área contaminada. Fiquei o ano de 80 inteirinho sem ir para a escola, porque não tinha escola para ir, e comecei a estudar no final de abril de 1981. Aí a primeira sala de aula que a gente teve foi uma árvore, né? Tinha uma árvore muito grande e a professora amarrava um pedaço de eternite na árvore e nós sentávamos ali para assistir. Foi mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses de aula embaixo dessa árvore. Quando construiu a sala de aula do Leão Valerier, era o Chico Amaral ainda o prefeito, nós ficamos 2 anos sentados no chão, porque não tinha carteira. Então, cada um levava uma toalha, um pano, a gente estendia no chão e sentava e escrevia na mão. Com relação à questão do transporte, aconteceu um fato que eu também nunca vou esquecer. Como nós éramos da Associação de Moradores e o compadre Eupídio era motorista. Eles fizeram greve e o prefeito colocou motorista da prefeitura para fazer a linha. Aí ficamos sabendo, reunimos todo mundo do bairro, fomos lá para a escola, que é a entrada do Maracanã, que estava já começando o Itajaí. Ficamos ali. Aí os ônibus começaram a entrar, nós falamos, vamos parar. Não vamos deixar entrar. Chegou uma hora que a gente teve que fazer uma coisa assim, que até eu fico imaginando como é que eu tive coragem de fazer aquilo que eu fiz aquele dia. Catei a Paulinha, que é a filha dele, é minha filhada, estava novinha com 8 meses, eu acho. Peguei no meu braço e fui para frente do ônibus. E falei, ele vai ter que passar em cima de mim com a menina. Da história da vaca, né? Eu estava com 107 passageiros dentro de um ônibus que não é grandão que nem esse que tem hoje, era uma caixinha de fósforo mesmo, passado na roleta e descendo a cerâmica V8, atravessou não uma vaca, uma boiada na frente, e eu salvei um ponto e matei uma. Na vinda para o bairro, o ônibus ali, quando foi descendo da cerâmica, escaparam as 2 rodas traseiras e o ônibus foi arrastando até a Baixada. Na verdade, naquela época, a Baixada era mais coador, vamos dizer assim, era mais um V do que hoje, que foi levantada depois da duplicação. Mas foi um estrondo muito grande, as rodas foram parar no meio do pasto e 80, 100 pessoas dentro do ônibus. O Florence 1 e 2 era feito só por um carro. E quando chegava onde eu moro, que já era o 3º, 4º ponto, não cabia mais ninguém. E isso tinha que pegar no Florence 1. E um dia o ônibus quebrou, já no 3º ponto. Aí o motorista desceu, ele deitou embaixo do ônibus e amarrou o ônibus com arame, né? Secou todo mundo dentro do ônibus, meus 2 filhos sentados em cima do motor. E o motorista falou, não, vamos ao ônibus, engatar o arame aqui, nós vamos embora. Quando a gente casou, o meu marido disse que eu não ia trabalhar. Porque ele não ia me levar no ponto. Porque eu tinha que entrar às 6h30 no serviço. Era muito difícil, porque eu ia pendurada na porta do ônibus. Que aí eles não fechavam. Agora eles ficam parados até a pessoa subir o degrau para depois fechar a porta. Mas na época não. Eu ia daqui lá em frente ao Covabra, que aí tinha que descer ali e tomar outro ônibus. E eu ia pendurada na porta. Né? E ele falava... Você é louca, mulher, não entra num ônibus desse. Pendurada na porta, ele ficava olhando até que subia. Às vezes até eu ainda soltava um pouco da mão e fazia assim para ele. Nós gostaríamos que, muito sinteticamente, que o padre Ferraro fizesse uma fala e depois o padre Barreiro também. Eu acho que essa memória, ela é importante para nos animar. E ao mesmo tempo a nos desafiar, né? Já foi dito, nós precisamos fazer com que esta luta pela cidadania seja agarrada hoje pelos jovens, para que de fato nós possamos construir uma sociedade onde
todos possam ter condições de vida e vida boa. Muitas bandeiras levantadas, trouxeram muitas vitórias, muita realidade boa, mas também muitas bandeiras levantadas precisam ser retomadas. E daqui para frente, o que iremos fazer? A missão continua, a cidadania precisamos construí-la constantemente. Nada cai pronto do céu. Precisamos então, com novos desafios, com uma realidade nova, nos organizarmos talvez diferentemente daquele tempo, mas com a mesma fé, com o mesmo afinco e acreditando sempre que eu preciso do outro. Precisamos estar unidos em comunidade, fortalecendo as nossas forças, porque sozinho eu não chego em lugar nenhum. A gente fazia aquilo ali com tanto gosto. E a gente não cansava. É a própria leitura bíblica que fazia a gente ter essa manifestação, né? Algumas pessoas que já morreram, como o Zé Alves, por exemplo, de Satélite Íris, era uma liderança fantástica. Em vez de eu ir morar na cidade, é a cidade que veio ao meu encontro. Assim, apesar que falta muita coisa, mas eu me sinto realizada. O bom seria que se continuasse. Mas para tudo, eu acredito que tem um tempo, tempo útil de vida, de participação. Somos gente nova vivendo a união, somos povo semente de nova nação. Ei, somos gente nova vivendo o amor, somos comunidades, povo do Senhor. Ei, vou convidar os meus irmãos trabalhadores, operários, lavradores, escadeiros e outros mais. E juntos vamos celebrar a confiança, nossa luta na esperança de ter terra, pão e paz. Por isso que eu falo um negócio para você, é pouca gente boa, de coração, e muita gente pouca gente de palavra. Que ficássemos para nós desse projeto Memória, a caminhada do povo de Deus dos pobres, é uma caminhada de luta constante. Laia, laia, la laia, laia, la laia, laia, la laia, 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 laia.